Olá, boa noite, que Deus nos abençoe, nos proteja grandemente, ilumine os nossos corações. Meu nome é Vitor e a pedido da nossa irmã Maria Inês, a gente está aqui hoje para a nossa live, para a gente estudar um pouquinho acerca do Evangelho, para que nós possamos ter algumas reflexões. E eu acho importante, talvez a gente esperar pelo menos 1, 2 minutinhos para que outras pessoas possam estar aqui igualmente conosco, compartilhando das nossas ideias, enfim, desse instante. Quem vai chegando, eu desejo infinitamente uma excelente noite, muita paz. A gente vai esperar só um pouquinho para a gente dar o início de fato. Todos que estão entrando, uma excelente noite. Eu apenas pergunto se o áudio está bom, está dando para ouvir direitinho, para que a gente daqui a pouco possa começar. Obrigado, Gisele. Obrigado, Cristina. Então, vamos lá. Novamente, meu nome é Vitor. Eu gosto às vezes que as pessoas me chamem de menino, mas fiquem à vontade. A pedido da nossa amiga Marinês, eu aqui estou para a gente poder fazer uma reflexão, estudar um pouquinho acerca do Evangelho de Jesus. E antes de qualquer coisa, eu acho importante a gente fazer a nossa prece costumeira, essa busca por conexão verdadeira com Deus Pai Todo-Poderoso. Peço licença para que nesse momento possa fechar os meus olhos. Convido igualmente vocês, se estiverem em condições, procurarem uma posição confortável, que se sintam tranquilos, serenos, enfim. Vamos lá. Senhor Jesus, nesse momento, Mestre querido, eu gostaria de te rogar a proteção e o amparo para o nosso estudo, a nossa conversa de hoje acerca do vosso Evangelho. Inspirai-nos, pois, com as línguas de fogo, esses espíritos superiores que guiam o progresso da Terra, que possam estar aqui conosco nessa noite, o nosso encontro com as verdades divinas que nos trazem tanta paz, tanta força, tanta fé. Ajudai-nos, Senhor, no curso da vida, nas lições diárias, na tradução de todos esses ensinamentos na nossa vida prática. Ilumine os nossos lares, santificados sejam as nossas relações, que nós sejamos cada vez mais irmãos no cultivo do amor sincero e genuíno de uns para com os outros. Que os desencarnados, igualmente, sejam ajudados, sejam amparados, sejam iluminados, que a gente tenha a oportunidade de aprender um pouquinho junto. Agradeço
enormemente a confiança da providência divina e que eu possa ser instrumento dela nessa hora. Que assim seja. Mais uma vez, boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja e permaneça sempre conosco. Hoje a gente vai falar acerca de Jesus, o Evangelho e nós. É como se a gente pudesse imaginar um triângulo, onde cada uma dessas peças são importantes. Tanto Cristo é uma peça fundamental, quanto o Evangelho é igualmente outra peça fundamental, e igualmente nós. E para que a gente possa começar a nossa reflexão, a gente vai começar por Jesus. Mas antes de falar propriamente dito de Jesus, nós vamos, então, lá no Livro dos Espíritos, na escala espírita. Allan Kardec, ele vai trazer para nós, quando ele elabora a escala espírita, ele vai trazer 3 ordens: os espíritos da primeira ordem, espíritos da segunda ordem e espíritos da terceira ordem. Mas ele ressalta que essa classificação ela não é absoluta. Isso quer dizer que ele construiu um campo de ideias que não é absoluto. É simplesmente para elaborar um pensamento, para traduzir uma ideia. E que os espíritos mesmo afirmaram que nenhuma classificação que a gente fizesse, às vezes, no campo humano, um caráter absoluto nela. E nessa escala espírita, como eu disse, são três ordens que Kardec coloca lá. Os da primeira ordem são os espíritos puros, os da segunda ordem são os bons espíritos e os da terceira ordem são os espíritos imperfeitos. E cada um deles tem características próprias da sua ordem. Essa ordem ela é subdividida em classes. Então, quando a gente vai estudar, a gente vai ver o pensamento de Kardec assim, de um professor que está construindo um raciocínio, que tem uma base assim, de um conhecimento muito bom. Mas eu gostaria de me atentar ao da primeira classe, da primeira ordem. É onde Kardec fala sobre os espíritos puros. Ele vai dizer assim: os espíritos que a compõem percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Então, esses espíritos puros, eles já avançaram, já alcançaram todo o progresso, que assim a gente poderia dizer, já avançaram nos graus da escala. E eles não sofrem mais a influência da matéria. Nós, que por vezes nos encontramos como espíritos imperfeitos ou como bons espíritos, a gente ainda tem essa influência da matéria muito grande. A gente ainda tem, por exemplo, enquanto encarnados, a gente tem muitas necessidades. A matéria em si, ela ainda impõe sobre nós algumas necessidades e nos dá, por vezes, uma sensação de que a gente não está saciado. Então, por exemplo, a gente come hoje, mas a gente precisa comer amanhã, a gente precisa se alimentar depois de amanhã. Enquanto a gente estiver encarnado, essa matéria nos impõe necessidades. Necessidade de dormir, por mais que às vezes a gente possa dormir pouco ou dormir muito, todo mundo precisa descansar um pouquinho, porque se a gente passar 2, 3 noites sem dormir, vai ficando um negócio estranho. Então, estar encarnado, a matéria, o corpo em si, ainda tem uma influência muito grande sobre nós. Aí ele continua: tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura, não tem mais que sofrer provas nem expiações. Então esses espíritos, eles já estão num patamar que eles não estão sujeitos a provas e expiações. A gente ainda está. Então a gente ainda tem lições nas provas e expiações que a gente vivencia. Eles, como já estão despojados da imperfeição, não precisam mais disso. Realizam a vida eterna no seio de Deus. Os espíritos perfeitos, eles gozam de uma infalível e inalterável felicidade.
nada que aconteça vai retirar deles a felicidade que já existe dentro deles, porque foi uma conquista real e verdadeira, genuína, que com o passar do tempo foi se consolidando pelos esforços em cumprir os desígnios do Altíssimo. Então essa felicidade dentro deles já é muito viva. E aí Kardec acrescentam, gozam de inalterável felicidade, porque não se acham submetidos às necessidades, nem às vicissitudes da vida material. Eles já estão num grau de evolução supremo, se assim a gente poderia dizer. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Então, a ocupação deles agora já não está mais restrita à atividade X ou Y. Eles já são os tradutores da vontade divina. Eles executam o pensamento de Deus por toda parte. São eles que já personificam o amor, a bondade do Criador, e que a gente pode ver reluzir a verdade com maior propriedade possível. Esses espíritos, eles têm o papel de assistir os homens nas suas aflições, concitá-los ao bem ou à expiação das faltas que os conservam distanciados da suprema felicidade. Constitui para eles ocupação gratíssima. Então esses espíritos, chegando a um certo grau de evolução, eles têm o dever de ajudar, de servir, de ajudar as outras criaturas na proximidade a Deus. O Júnior Silva perguntou se caiu. Eu acho que não, mas se tiver caído, eu espero que tenha voltado. Então, a gente vê aqui Kardec trazendo algumas características desses espíritos perfeitos. E quando a gente vai falar de Jesus, a gente tem que lembrar dessas características, porque ele é alguém que já guarda dentro dele a realização da felicidade. Ele já experimenta a comunhão com Deus. Ele já sabe que o amor divino é capaz de operar dentro da intimidade. Então, ele está nos convidando, esse Cristo que veio à Terra, ele em si é o mensageiro que vai de alguma forma convidar os nossos espíritos e as nossas almas para um tipo de movimento. E Emmanuel, lá no capítulo 2 do livro Emmanuel, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele vai falar sobre Jesus. Aí ele vai começar assim: com o nascimento de Jesus, há como que uma comunhão direta do céu com a terra. Então, quando Jesus encarna entre nós, ele não tinha necessidade de encarnar, ele não precisaria estar entre nós, mas ele veio. Ele, perante a comunidade de espíritos puros que o assessoravam na condução do orbe, Jesus decide estar entre nós e passar pelas diversas experiências humanas, mas trazendo uma postura, trazendo uma conduta que até então a gente não conhecia. Porque, vamos dizer assim, cada um passa de um jeito as suas situações, cada um passa de uma forma as suas experiências, mas no universo é preciso a gente lembrar que há leis que tudo coordenam, que tudo regem, e o Cristo faz o quê? Ele vem trazer essas leis ao nosso alcance, para que a gente possa compreender o roteiro. Daí, lá no Livro dos Espíritos, a gente vê o Cristo como guia e modelo. Modelo porque ele, na conceituação de Paulo, o apóstolo, é o segundo Adão. Quando a gente vai lembrar-se das escrituras antigas lá do Antigo Testamento, a gente vê que lá em Gênesis, Deus criou Adão e Eva. Só que Adão foi o projeto que não deu certo, porque ele acaba caindo do paraíso. E Jesus vem recordar a figura do Adão, mas agora o Adão que dá certo. O Adão
esse espírito que é criado em imagem e semelhança de Deus e que faz jus ao título, que assim recebe, que assim ostenta por causa do poder divino. Então, quando a gente fala sobre Jesus, ele tem esse papel de modelo, porque nele está as diretrizes diretamente do Criador. A gente está vendo ali as leis muito mais próximas de nós. E Emmanuel vai falar, no nascimento dele há uma comunhão direta do céu com a terra. Porque essa luz, ela não vem sozinha. Jesus não desce sozinho. Tem uma comunidade de espíritos que o ajudam nessa missão. Um monte de soldados do bem que o amparam nesse propósito. Então, a terra se enche de luz, se enche desse amor muito profundo. Mas é claro, os homens, apesar de receberem o Cristo, cabe a eles aceitar o convite ou não. É muito particular. Mas de Jesus, dos espíritos superiores para com a terra como um todo, houve esse emaranhado de luzes, de paz, de amor, de esperança. Emmanuel diz que o enviado oferece aos seres humanos toda a grandeza do seu amor, da sua sabedoria e da sua misericórdia. Então o Cristo entrega para nós um tesouro muito precioso. Ele oferta-nos algo muito valioso. Aí o benfeitor vai dizer, com o tesouro dos seus exemplos e das suas palavras, deixa o Mestre entre os homens a sua boa nova. Então, a partir da vivência do Cristo, não só do que ele fala, mas do que ele exemplifica, a gente vai tendo construída a boa nova. E Emmanuel conclui, o Evangelho do Cristo é o transunto de todas as filosofias que procuram aprimorar o espírito, norteando-lhe a vida e as aspirações. Jesus foi a manifestação do amor de Deus, a personificação divina. Então aqui Emmanuel sintetiza muito bem o que Jesus poderia representar para nós outros. A manifestação do amor de Deus, a personificação da sua bondade infinita. É um espírito que já percorreu o que precisava percorrer. E por isso mesmo, é um espírito que tem condições de compreender o nosso coração, compreender a nossa alma, porque tudo aquilo que a gente já tenha vivenciado aqui na Terra, ele já vivenciou. E ainda mais, ele já sabe o caminho. Às vezes a gente vivencia as coisas e ainda está meio desnorteado, não sabe o que fazer, qual rumo tomar, qual rumo caminhar, mas o Cristo em si, ele já guarda a excelência da verdade. Então, é um espírito coberto de um amor verdadeiro e genuíno que vem de encontro a nós, para não nos julgar, não nos criticar, mas numa postura de verdadeiro acolhimento das nossas mazelas, das nossas imperfeições, porque como ele mesmo dissera, eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos. E todos da terra a gente pode dizer que a gente ainda não está são. A gente ainda está cheio de enfermidade. Quantas feridas que não tem na nossa alma. Quantas dificuldades e aflições que a gente ainda carrega no nosso espírito. Então a mensagem do Cristo, carregada de esperança, carregada de otimismo, vale a todos nós outros, independente da classe social, da posição que a gente ocupe, porque Jesus fala como irmão. Irmão em reconhecendo um Pai maior que todos nós igualmente temos. Então, aqui a gente trouxe algumas ideias acerca de Jesus. Acerca de Jesus. Agora vamos lá para o Evangelho. Vamos lá para o Evangelho. Casimiro Cunha, que foi um poeta que escreveu pelas abençoadas mãos de Francisco Cândido Xavier, no livro Cartilha da Natureza, ele constrói uma poesia e ele chama essa poesia de A Bússola. Um poema, perdão. Ele chama o poema de A Bússola e começa assim. Na viagem rude e longa, em região solitária,
a todos os viajores, a bússola é necessária. Quando a jornada é difícil, aquele que a tem de perto vai seguindo confortado na bênção de um rumo certo. Soprem ventos formidantes e a sombra prometa a morte. A bússola honesta e firme não perde a visão do norte. Muita vez em mar revolto, nas zonas desconhecidas, atende silenciosa, dando fé, salvando vidas. Toda angústia de borrasca e trevas de nevoeiro, mas a bússola responde aos olhos do timoneiro. De outras vezes no deserto, se palpita a inquietação, traduz generosamente o conforto e a direção. Em meio a vacilações, significa o resumo de grandes consolações a quem ame o próprio rumo. Tanto em água revoltada, como em areia em espinho, a bússola generosa jamais esconde o caminho. Nas rudes experiências da romagem terrenal, não se pode prescindir do rumo espiritual. Se caminhas nesse mundo, sejas moço, sejas velho, não esqueça, meu amigo, a bússola do Evangelho. Então, olha a poesia, o poema do nosso Casimiro Cunha, aonde ele vai nos trazer a preciosidade da bússola, que é o Evangelho. Imagina, se a gente está perdido, se a gente precisa de norte, o que vai guiar a nossa vida? É o Evangelho. É esse conjunto de lições que não são palavras mortas, são verdades vivas estampadas por todo o universo e que em si nos chamam, nos convidam para o amor de Deus. Então, esse Evangelho é algo muito importante, é divino em nossas vidas e às vezes a gente tem ele nas mãos, tem dentro de nós, mas a gente às vezes desconhece a grandeza que ele tem, desconhece o quanto ele é importante, porque em muitas situações, ao invés de reconhecer a grandeza dele, a gente busca opiniões de pessoas que nem sempre têm maturidade suficiente, espiritualidade suficiente para nos guiar nos caminhos que a gente precisa buscar e avançar. É importante a gente se atentar. Tem uma passagem do André Luiz, se eu não me engano, o nome do espírito é Asclépio. Ele desce de uma região assim mais bem elevada e ele participa ali junto com algumas pessoas de uma reunião e para orientar os casos ele buscava o quê? O Novo Testamento. Ele buscava as lições da Boa Nova para orientar os corações. Então, um espírito já que não está na terra, que não mais se encontra nas lides terrenas, procurava no Evangelho essa fonte de riqueza, essa orientação, essa diretriz para a vida. E quem seremos nós para desperdiçar esse manancial, para, de alguma forma, não aproveitar esse manancial espiritual que, de alguma forma, Deus assim nos legou. E tem uma mensagem de Emmanuel. Agora a gente já caminha, estendemos um pouquinho do Evangelho a partir do poema do Casimiro Cunha. Agora a gente vai pensar um pouquinho em nós. Tem uma mensagem de Emmanuel no livro Taça de Luz, aonde ele vai falar um pouquinho do Evangelho, de Jesus e de nós, formando esse triângulo em si. Aí ele vai começar assim: todos buscamos a confortadora emoção do contato com Jesus através de exposições variadas da Boa Nova, nas mais diversas línguas. Então aqui ele coloca: todos buscamos
a confortadora emoção do contato com Jesus. Indiscutivelmente, já reconhecemos no Mestre esse médico que opera em nossas almas, esse Espírito benfeitor que nos conduz o caminho. Todos, de alguma forma, já o buscamos. Aí ele continua: sedentos de luz, tentamos interpretações novas do Mestre, em novos tons, em diferenciados estilos. Estudamos passagens múltiplas, por vezes discutimos acaloradamente, transformando-nos não raro em ásperos paladinos da verdade, na ânsia da aproximação com o divino amigo. Então a gente faz um monte de movimento para estar na presença de Jesus, para de alguma forma estarmos próximos do Cristo. Só que Emmanuel, ele vai nos ajudar a entender um pouquinho acerca do que Jesus espera de nós, nessa relação que a gente deseja ter com ele. Aí ele vai dizer: mas se na realidade somos os aprendizes de muitos séculos, ouvintes e beneficiários do sublime orientador, que jamais se enfada de nossas indagações, quase sempre caracterizadas pela imobilidade, famintos de bênção à procura de exposições humanas dos ensinamentos do céu. O Senhor aguarda, igualmente com justificada sede de compreensão, a tradução divina do seu evangelho de amor em nossas próprias vidas, nas linhas retas de nossas atitudes, nas frases construtivas do nosso sentimento, nos trechos edificantes de nosso testemunho de fé e nos discursos substanciais de nossas ações de fraternidade e serviço, elevação e regeneração, uns à frente dos outros. A gente, na maioria das vezes, a gente aproxima de Jesus e a gente esquece de pensar: será que o Cristo deseja alguma coisa de nós? Será que ele espera alguma coisa de nós? E não simplesmente nessa mensagem, mas em muitas outras, Emmanuel fala que igualmente o Senhor espera de nós. Tanto a gente espera dele, mas igualmente o Cristo espera de nós. Porque a aproximação dele vem cheia de amor, vem cheia de ternura, de carinho, de paciência, de compreensão. Mas o Senhor aguarda-nos, porque cabe-nos igualmente ter uma postura, ter uma decisão firme, interior, de caminhar junto a Ele. Porque às vezes a gente quer que Jesus venha até nós, que Ele opere simplesmente nas nossas vidas, que às vezes retire um problema, resolva uma situação, cure uma enfermidade, mas em muitas circunstâncias a gente quer continuar no mesmo ritmo de vida que até então a gente tinha. E a gente precisa lembrar que, por vezes, os problemas nos surgem não é porque Deus está nos punindo, está nos julgando, mas são eles propostas abençoadas para a gente acordar. Paulo fala assim: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, que o Cristo te iluminará. A gente precisa, às vezes, estar desperto, porque quantas vezes a nossa frequência, o nível de pensamentos que a gente tem, beira, assim, uma certa inquietação, uma certa angústia, e às vezes a gente esquece de procurar pensamentos mais sadios, pensamentos de mais confiança, de mais fé, que possam nos enobrecer, que possam nos fortalecer para aquilo que a gente anseia estar vivendo na Terra. Porque se a gente espera ser amparado, é preciso a gente ter noção. O amparo não é uma ação passiva. Não é a gente abrindo os braços e falando: Jesus, opera. Não é bem assim. Se a gente imaginar e ver a história dos cristãos, eles se dedicavam, eles se colocavam à disposição do bem. Porque amparo pede de nós uma postura ativa da alma. É uma busca do Espírito. Quando a gente de verdade já anseia estar bem. Porque às vezes, como diz, a gente ainda quer continuar dormindo. A gente ainda quer continuar no mesmo nível de viciações que até então a gente tinha. E desse jeito não vai para frente. Porque no nível de viciações que às vezes a gente anda, em termos de pensamento, em termos de
de vícios pessoais, isso pode trazer novas dificuldades, novos embaraços, novas tormentas para o nosso próprio destino. Não é a vida que está sendo ruim, é o nosso comportamento que de alguma forma está nos guiando a isso. Então, é imprescindível a gente se atentar que o Senhor aguarda igualmente de nós. Mas não é uma coisa de outro mundo. Quando às vezes a gente pensa nisso, às vezes pode parecer, nossa, mas agora eu já vou ter que demonstrar um negócio de outro mundo, vou ter que ser um espírito perfeito, super-homem, dar conta de tudo. E não é assim. O primeiro passo é a gente ter humildade. Porque a partir do momento que a gente reconhece o que a gente é e o que a gente não é, a gente já vai dar menos trabalho para os espíritos superiores. Porque em vendo a nossa condição, percebendo os recursos que a gente tem, a gente vai procurar aplicar deles. Se a gente tiver um pouquinho, que a gente compartilhe. Às vezes o que a gente consegue fazer é escutar as pessoas. Às vezes o que a gente consegue é, de alguma forma, parar para fazer uma prece em favor das pessoas que sofrem. Tudo que a gente pode realizar de bom é necessário. Não é para os outros, mas principalmente para nós mesmos. Porque quanto mais bem a gente faz, Paulo já dizia, o lavrador deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Então, aquele que trabalha, aquele que se esforça, ele deve ser o primeiro a sentir aquilo que ele faz de bom. O bem, em primeiro momento, ele dignifica e acalma aquele que o faz. Por isso que quando a gente vê a vida de Chico Xavier, por exemplo, a gente vê ele na sua dedicação. Nos momentos que ele por Jesus, era nos momentos que ele amparava. Isso a gente pode, de alguma forma, estando com as pessoas em casa, às vezes é um momento que a gente tira para ter uma conversa com o filho, uma conversa com o marido, aquela conversa assim mais sincera, do coração, para a gente se sentir mais conectado, porque é a partir desses movimentos sinceros da alma que a gente se encontra com Jesus. E é esse sentido de busca que a gente precisa, é essa comunhão mais sincera com a vida, com as pessoas, é que o Cristo espera de nós. Não uma coisa superficial, não uma coisa que muitas vezes está simplesmente para a gente se achar melhor, não é para a gente pensar, já estou fazendo a minha parte com um desencargo de consciência, não. Mas eu uma personagem lá do Boa Nova, do Humberto de Beleza. Mas vamos falar acerca desse triângulo, Jesus, o Evangelho e nós. E é aqui que eu gosto muito dessa passagem, porque a gente poderia dizer que a gente tem um pouquinho dessa mulher samaritana dentro de nós. Será que voltou mesmo? Eita. Alguém pode me ajudar? Tá, vamos continuar. Mais uma vez. Agora vamos lá para o triângulo. Vamos formalizar esse triângulo a partir de um exemplo que a gente tem do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografia. Voltou, ó, bom sinal. Desculpa, gente, perdoa. Nossa Senhora, a gente fica até meio perdido assim. Mas vamos lá. Vamos falar agora sobre um exemplo do livro Boa Nova, de Humberto de Campos. É uma história acerca de Jesus na Samaria, um encontro do Cristo com a mulher samaritana. E a gente poderia dizer que todos nós temos um pedacinho da samaritana dentro da nossa alma. Existe
um pedacinho dela no nosso coração. Mas vamos falar para o que aconteceu lá. Jesus, ele estava descendo de Jerusalém para Cafarnaum. E ele estava acompanhado de alguns discípulos. E a direção que Jesus ia tomar era a Samaria. E ele alcança isso quando já era noitinha. E os discípulos que estavam com ele, Filipe, André e Tiago, eles estavam com muita fome. Então eles foram para um lugarejo mais próximo a fim de buscarem o alimento em si. E o mestre ficou meio que sozinho. E ele, ao olhar ao seu redor, ele se depara com a fonte de Jacó. Que naquela época, assim, não é igual hoje, que a gente tem a água encanada, que chega em torneira. Então as pessoas tinham que buscar água. E a fonte de Jacó era um poço que naquela região abastecia as pessoas. Então a gente poderia ver que existe uma movimentação das criaturas para estar indo buscar água, para estar recolhendo água ali para levar para casa, para fazer as atividades. Mas é uma água que em si ela não ela tinha uma função muito importante. E uma mulher, nesse momento, ela está ali fazendo o seu trajeto, está indo em busca dessa água que ela tanto precisava. E então, o que acontece? Jesus percebe que ela estava ali e, com a sua expressão costumeira de amor, de carinho, se aproxima dela e pede de beber para ela. Pede um pouco de água para beber. E aí ela pergunta: como, sendo tu judeu, me pedes um favor a mim que sou samaritana? Interrogou surpreendida. Então ela fica assim meio que surpresa, né, com a rogativa de Jesus, porque existia uma rixa, se eu não me engano, entre os judeus e os samaritanos. Eles não se davam muito bem. Então, ali, ela estava olhando para ele simplesmente como uma pessoa normal. Ainda não tinha percebido a extensão com quem que ela estava falando. Aí Jesus descansou na interlocutora o olhar tranquilo e respondeu: os judeus e os samaritanos terão porventura necessidades diversas entre si? Ou seja, peraí, o Cristo está questionando ela. Não é, independente de ser samaritano, de ser judeu, as necessidades não são iguais? Não precisam da mesma coisa? Não são espíritos que igualmente carecem de amor, de carinho, de afeto, que têm o mesmo curso? Aí o Cristo continua: bem se vê que não conheces os dons de Deus, porquanto se houvesses guardado os mandamentos divinos, compreenderias que posso te dar da água viva. Então aqui Jesus acentua para ela: olha, você está vindo buscar água no poço de Jacó, mas eu tenho um outro tipo de água para te ofertar. Jesus tinha para ela um outro tipo de água. Aí ela pergunta: o que vem a ser essa água viva? Onde a tens? Se aqui existe apenas esse poço, acaso serias maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu desde o princípio? A pergunta dela é: não tô entendendo, Jesus, ô moço, ô judeu, o que você está querendo dizer? Porque aqui a gente só tem o poço de Jacó. Que tipo de água que você está querendo me dar? Me ofertar? Aí o Cristo responde para ela: mulher, a água viva é aquela que sacia toda a sede. Vem do amor infinito de Deus e santifica as criaturas.
Então, Jesus apresenta para ela a água viva, que é a que sacia toda a sede. Enquanto encarnados, o nosso corpo tem necessidades, só que são necessidades insaciáveis. Como disse, a gente come hoje, o que acontece? Amanhã a gente tem que se alimentar. Se a gente bebe água agora, daqui a um tiquinho temos que beber de novo. E assim vai, tomar banho todos os dias. E é sempre necessidades insaciáveis. Você compra uma roupa e de repente vê outra, e a gente vê que é um buraco sem fundo. Que quanto mais você cava, mais você vê que não tem fundo. Então, o homem encarnado, ele ainda é uma criatura cheia de necessidades, portanto, insaciável. Só que Jesus estava apresentando água viva, que é um outro tipo de água, não é o H2O que a gente toma. É um tipo de água que vem para o espírito, que vem preencher o espírito. Não vem para o homem terreno, vem para o espírito, vem para os corações, vem para as almas, para aquilo que está por detrás do corpo. A missão do Cristo não é com o nosso organismo. Ele realizou cura X, Y, mas não é essa a proposta de Jesus. A mais profunda que ele tem é de nos alimentar, é de nos dar de beber uma água que vem do amor infinito de Deus e santifica as criaturas. Santifica as criaturas. Aí o Cristo continua: esse poço de Jacó secará um dia. E na onde ele está, nesse poço, um dia pode morar aí serpentes. Não obstante levares cheio o cântaro, voltarás logo mais com a nova sede. Então ele está falando, olha, essa necessidade que você está querendo atender, não tem jeito. Você vai atender todos os dias, mas a minha preocupação é com a sua alma, é com o seu espírito, com aquilo que você tem de mais profundo dentro de você. Porque a proposta de Jesus não é superficial. Ele veio das altas camadas da espiritualidade, mas para nos trazer um alimento substancial, que nos fortalece, que nos vitaliza, que nos enche do mais profundo do nosso ser. Não é uma coisa aparente, é uma coisa de verdade, porque o mundo está cheio de propaganda. Propaganda X, Y, não faz isso que está certo, você vai ser feliz, adota esse estilo de vida, mas nenhuma de verdade. Quanto aquilo que Jesus veio nos ofertar. E aí o Cristo continua: entretanto, os que beberem da água viva estarão eternamente saciados. Para esses não mais haverá necessidade material que renova a cada instante da vida. Porque o convite de Jesus naquele momento era para o coração. Então tá apresentando, olha, não vai ter mais necessidade. Porque às vezes a gente está criando tantas necessidades na matéria para a gente ocupar vazios do coração, para a gente ocupar vazios da nossa alma. Aí você vai lá, compra, para ver se dá uma amenizada na tristeza, dá uma amenizada na insegurança. Às vezes vai para a bebida, às vezes vai para algum vício, para compulsão alimentar, para compulsão sexual, para o quê? Para tentar tampar um buraco que na verdade não tampa. Porque aí, se por exemplo você come, dá vontade de comer de novo e de novo, mas e o espírito? A gente precisa de mais. A nossa vida precisa de significado mais profundo para a gente conseguir suportar as dificuldades e as tribulações. Então, perene conforto lhes refrescará os corações através dos caminhos acidentados, sob o sol ardente dos desertos do mundo. Então essa água nos ajuda a gente ultrapassar, vencer os nossos desafios e os nossos obstáculos com a alma cheia de vitalidade. Quando Jesus foi para a cruz, a gente olha aquele negócio e pensa, meu Deus, mas ali Jesus estava transbordando de serenidade, de calma interior, porque o testemunho dele se dava com confiança.
E é isso que ele vem nos ofertar. Não é nos tirar das dificuldades, não é tirar das situações difíceis, é nos preparar para que a nossa alma esteja fortalecida e abastecida, para testemunharmos com humildade, com paciência, com perseverança, sendo exemplo para aqueles que nos cercam de alguma forma. E aquela mulher, ela escutava tudo assim, meio extasiada. Sabe quando você, tipo assim, escuta alguma coisa que parecia que em algum instante você já tinha ouvido, mas você não sabe qual. E aquilo ali te levava a sentir algo diferente. Aquelas palavras, segundo Humberto Campos, chegavam ao santuário do espírito dela. E aí ela fala: Senhor, dai-me dessa água. Ela apresenta o desejo, como também a gente faz para os espíritos superiores nas nossas preces, nas nossas orações. Mas aí o Cristo diz: mas ouve, disse-lhe Jesus. E o mestre passou a esclarecê-la sobre fatos e circunstâncias íntimas da sua vida particular, explicando o que lhe fazia necessário para a sagrada emoção do amor divino, para que iluminasse-lhe a alma, afastando-a de todas as necessidades penosas da existência material. E olha aqui, o Cristo apresenta para ela essa proposta, essa água, só que ele faz uma coisa primeiro, ele conversa sobre a vida dela. Só que aqui Jesus utiliza o quê? Bastante respeito e bastante amor, o que às vezes nos falta quando a gente vai falar com alguém sobre a vida do outro. Às vezes a gente é meio descuidado, a gente não mede as palavras, aí a gente abre na tentativa, entre aspas, de ajudar, a gente acaba piorando a situação. E Jesus queria esclarecê-la, mostrar que para que aquela água realmente fizesse sentido, era preciso ela percorria um caminho íntimo. E ela vai e percebe que Jesus conhecia, percebe que Jesus sabia dela. E aí ela começa a chorar e fala: Senhor, agora vejo que és de fato um profeta de Deus. Até então ela não compreendia, mas a partir daquele instante ela percebia, porque Jesus a tocava com amor. Jesus a encontrava com respeito, com compreensão e queria o bem dela. Às vezes a gente é meio desajeitado no encontro com as pessoas. A gente é como se fosse um elefante buscando uma flor no jardim. A gente destrói tudo para pegar uma única flor. Às vezes, no intento, uma mãe de ajudar um filho acaba julgando, acaba condenando, acaba punindo. E não é essa a proposta. Não é esse o objetivo. E aí ela continua: meu espírito está cheio de boa vontade desde muito. Penso na melhor maneira de purificar minha vida e santificar os meus atos. Entretanto, é tal confusão que observo em torno de mim que não sei como adorar a Deus. Então, naquele momento ela reconheceu que ela precisava de algo mais. E de alguma forma, o espírito dela precisava de beber dessa água. Só que ela não sabia o que ela poderia fazer. E é onde Jesus diz que chegaria o tempo onde Deus não seria adorado nem no monte nem no templo, que era uma das divergências que o pessoal tinha. Mas Deus seria adorado em espírito e verdade. E que, igualmente, era preciso que a nossa alma se fizesse templo para que todo culto a Deus se convertesse em íntima comunhão entre o homem e seu Criador. Então o Cristo apresenta essa relação divina que precisa existir. Agora os centros espíritas, muitos deles estão fechados. Agora é o momento da gente descobrir a nossa tenda íntima, o nosso templo íntimo, o nosso altar íntimo, da gente fazer a conexão aqui dentro. Porque a gente está muitas vezes terceirizando, exteriorizando
a nossa crença para simplesmente ser um culto aparente, mas a nossa alma precisa buscar a conexão interior. E não depende de uma pessoa X ou Y, de um orador tal ou aquele, mas é um momento da busca íntima, como Jesus assim convida a samaritana. Porque para beber dessa água que sacia, a gente precisa começar a nossa relação com Deus, a nossa religiosidade, a nossa confiança. É onde a nossa vida vai tomar um novo rumo e a gente vai conseguir ver em Jesus um amigo. A gente vai conseguir ver o Evangelho a nossa bússola e a gente vai se reconhecer como filho do Criador. E nesse momento vai existir um pouco mais de compreensão de nós para com a vida. Vai existir um pouco mais de serenidade para com as situações. Porque quando o homem se conecta a Deus, há nele um espírito de fortaleza, há nele um espírito de esperança, há nele um espírito de fé. Então, caminhando para a nossa prece final, o nosso desejo é que a gente possa compreender que o Cristo, muito além de uma criatura religiosa que a gente transformou ele, de uma figura religiosa, ele é um amigo, é um companheiro, é alguém que já percorreu o caminho, está falando a rota, estou te mostrando aqui. E é a partir do momento que a gente abre espaço na nossa vida e deixa nos ajudar essa jornada, é que as coisas vão acontecer. Como Emmanuel assim disse, o Cristo, quando a gente encontra Ele no país da nossa alma, no mais profundo do nosso espírito, Ele balsamiza as nossas dores, cala as nossas feridas, faz cicatrizar as nossas enfermidades, Ele nos fortalece o coração. Rogo a Ti, Jesus, na minha vida e de todos aqueles, nossos irmãos, filhos de Deus Pai, nós possamos encontrar a Ti no templo interior da nossa alma e procurar um relacionamento mais verdadeiro convosco. Que não seja simplesmente num livro, que não seja simplesmente numa palestra ou no estudo, mas que surja em nós o desejo, a comunhão mais sincera partindo de dentro das nossas almas, porque é o que a gente mais tem necessitado. Tão somente viver para o corpo não tem nos dado a saciedade que a gente tanto anseia. Por vezes a nossa alma beira vazios, vem umas ansiedades, umas raivas que a gente não consegue lidar, como se as coisas começassem a nos contrariar, como se a gente esperasse por coisas, mas é como se o nosso espírito estivesse sinalizando por meio das emoções que a gente está precisando de algo mais. E é nesse momento, Mestre, que eu queria te pedir para que o Senhor nos ajudasse. Nesse momento de pandemia, nesse momento de dificuldade, de desencarne de pessoas queridas, nesse momento onde acontecem tantas coisas difíceis, nos ensina a nos conectarmos convosco, para que assim, bebendo dessa água, a gente tenha disposição para enfrentar os desertos da vida, as provações que chegarem até o nosso coração e encontrarmos a sagrada paz dentro de nós mesmos. Que assim seja. Obrigado a todos aqueles que tiveram a paciência de estar aqui para me ouvir e um pouquinho daquilo que os bondosos espíritos têm cultivado no nosso coração. Eu peço desculpa pela internet ter caído, mas eu espero que alguma sementinha possa ter ficado nos corações e que a gente possa caminhar na medida do possível com o Mestre sempre.
Tenha uma excelente noite. Papai do céu os proteja. Obrigado a todas as pessoas que de alguma forma já aqui, a Cristina, a Vanessa, meu pai, a Fernanda, outras pessoas que a Kátia eu ainda não conheço. Espero um dia podê-las abraçar e agradecer pela a bondade de terem me escutado. A mãezinha Valéria também. Enfim, meu coração agradece profundamente o carinho de vocês, a atenção de vocês. Muita paz. Boa noite.